Você está no podcast Vida Abundante, além do culto, porque tudo aquilo que se inicia no culto precisa continuar na vida. Seja bem-vindo e desde já eu quero pedir para que você compartilhe esse vídeo, porque o episódio de hoje está imperdível. É um tema que irá abençoar você, irá abençoar a sua casa, abençoar toda a sua família, tá bom? Então gere uma expectativa aí, porque será poderoso. Aproveite, mande nos grupos de WhatsApp, compartilhe aí nas suas redes sociais, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, tá bom? Eu sou o pastor Silas Pereira, pastor da Igreja Vida Abundante, e nós estaremos aqui até o final desse episódio. E hoje nós temos a alegria de trazer um tema atual, um tema urgente para esse episódio, um tema que precisa ser tratado, precisa ser trago para a mesa com urgência. O tema de hoje é do abismo ao altar. Onde o sistema falha, a igreja, o reino alcança. Então, hoje nós vamos tratar sobre esse tema urgente, esse tema muito importante. E hoje nós temos a alegria de receber aqui no nosso segundo episódio, no episódio do podcast Vida Abundante, um convidado muito especial. E olha só, ele não ouviu falar sobre esse tema, ele não leu esse tema em um livro, mas ele viveu esse tema, ele enfrentou esse tema e ele venceu esse tema. Então, é com muita alegria que hoje nós recebemos aqui no nosso programa, no nosso podcast, o pastor Edu de Santa Catarina. O pastor Edu é de Florianópolis e tem feito um trabalho relevante, né, com aquela população, e hoje nós temos a alegria de recebê-lo. Pastor Edu, seja bem-vindo a Cáceres, seja bem-vindo à Igreja Vida Abundante, seja bem-vindo a esse podcast. Amém. Bom dia, paz. É uma alegria estar aqui e repartir aquilo que Deus, nosso Pai, nos deu o privilégio de primeiro ser acessado por Ele e poder agora repartir aquilo que, como segredo do coração dele, fez em nós, né? Trabalhamos com a dependência química, com resgate de almas, trabalhamos, na verdade, para Cristo, né? Para o Senhor, tendo hoje liberdade e autoridade dada por Ele para ir nos lugares mais hostis da terra, para poder alcançar e poder, além do irmão que está na droga, do irmão que está no crime, do irmão, nós enxergamos hoje a lágrima de uma mãe, enxergamos hoje a dor de uma família, de um filho. Meu Deus. E isso é maravilhoso quando há esperança. Talvez alguém que está nos assistindo está chorando, está parecendo que não tem jeito, não tem opção, mas esse podcast eu creio que já é resposta para enxugar a lágrima da Dona Maria, da Dona Fernanda, da Dona Benedita, porque nós vamos pregar o Evangelho, se depender de nós não haverá mais luto por lá. Uau. Porque ele vai receber essa semente, esse sêmen de Deus, vai passar a gerar essa vida. Isso aconteceu comigo. Meu Deus, É e top. você já viu aí, né, como vai ser. O programa hoje está imperdível e esse tema do abismo ao altar, esse tema é poderoso. Então nós iremos agora iniciar a nossa conversa e antes do altar, vamos voltar um pouquinho para o abismo. Eu queria, pastor Edu, que o senhor nos contasse, conta para a gente onde tudo começou na vida do senhor. Eu tive uma boa infância, meu pai militar, a minha mãe uma boa mãe, mas próximo aos 9 anos houve um divórcio, né? E a partir do divórcio eu creio que ali o racha da família, essa quebra em qual a criança não entende o que está acontecendo, a partir dali começou a ser destruída a proteção da criança, não justificando os erros que depois, posteriores, foram cometidos, mas a confusão foi muito grande, porque, como diz o nosso pastor, uma das coisas que Deus mais ama é a família. Então, é uma das coisas que o diabo mais quer destruir. Eu, na época, não tinha entendimento, e a partir dali, na disputa entre quem ficaria com a guarda, eu recebi um dos convites de uma parte entre pai e mãe, que eu poderia morar com essa parte, e eu poderia sair para balada, desde que eu morasse com a respectiva parte. Eu, jovem, sem o Espírito de Deus, sem a herança, sem saber que sou filho, acabei encontrando melhor ocasião para minha carne, para minhas vontades,
Então, muito cedo eu comecei a fumar maconha, muito cedo os muros de proteção foram baixados e eu fiquei livre, essa pseudo-liberdade, né? E acabei cativo numa liberdade que eu mesmo procurei. Então, começou dali, do divórcio. O princípio, eu creio que o inimigo, o adversário, as astutas ciladas, elas sempre vêm de maneira muito sutil. É um baseado que não era numa boca de tráfico, era na praia. Floripa tem muitas praias. É um baseado, a planta, a natureza, e ali um pouquinho de fermento começa a levedar toda a massa, né? Então, associado com natureza, com bons amigos que não andavam armados ainda, mas dali tudo começou a ter que ter para mim, para eu fumar, a ter que ter para os meus amigos fumarem, e daqui a pouco eu estava vendo que eu podia, além de fumar o meu baseado, minha maconha, eu poderia comprar para os meus amigos e a minha talvez sairia de graça. Daqui a pouco, além de comprar para eles também, e a minha sair de graça, ainda eu estava ganhando R$50, depois R$100, depois R$500. Então, dali um abismo foi puxando outro abismo, como diz o Senhor, e eu sem entendimento nenhum, né, perto já dos 18 anos, já estava armado, já estava com amizades agora disputando espaços, sendo governado pelo príncipe dessa era, sendo governado pela essa vã maneira de viver, sem conhecer o pai de verdade, sem conhecer minha herança, sem conhecer a minha identidade. Então, eu acabei herdeiro de ter na minha testa a marca de uma besta. É como se eu me tornei uma besta, querendo ser livre, acabei preso. Antes mesmo do cárcere, da condenação, da cadeia, eu já estava preso a caminho do abismo. É interessante que a gente sempre vê alguém que se suicida como o dia que se suicidou. Mas há o fim dessa rua, do suicídio, há um início da rua. Há os primeiros pensamentos de isolamento, assim para o vício, assim para um traficante, assim para um assassino, ao começo da rua. As primeiras amizades. O Senhor vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas sempre, sem a paternidade, nós ficamos altivos, né? Não, isso aqui não vai me dominar, um baseado não vai me dominar, cerveja não vai me dominar, o vinho, né? A cachaça, aqui é só final de semana. E todas as casas de recuperação estão lotadas, as cadeias estão lotadas de pessoas que acreditavam que quando eu quiser eu paro, que é só final de semana. Então, brincar com quem não brinca de ser inimigo, adversário, que tem prazer em matar, roubar e destruir. Só que eu desconhecia tudo isso. E talvez algumas pessoas que estão nos assistindo também desconhecem e podem receber essa herança, né? Lâmpada para os pés e luz para os meus caminhos são a tua palavra. Então, hoje nós estamos firmados não em nós, né? Não em nosso nome, mas em nome daquele que é luz e que clareou tudo. Parece que o inimigo ficou claro, as armadilhas ficaram claras, né? Minhas fraquezas ficaram mais claras. Então, tudo se iniciou muito sutil. Pouquinho de fermento leveda toda a massa. E a partir dali, um abismo foi puxando outro abismo, e quando viu, já éramos totalmente escravos, sem querer ser escravos, né? Nós viemos para cá e me veio assim, que ninguém tem um projeto de vida, dizer, quero ser um fracasso, quero voltar preso, quero recair e passar a usar cocaína e ser chamado de um codinome Noia, ou lá, codinome Casqueiro. Ninguém tem projeto de falir uma igreja, ninguém tem projeto de falir uma empresa. Então, o que se dá? O meu povo é levado cativo porque lhe falta o conhecimento. Por isso que esses encontros promovem não só a evidência dos evangélicos, mas a herança dos filhos do conhecimento de Deus, né? Das escrituras abertas, hoje guardadas em nossos corações e aberta e repartida com uma geração que pode ainda ter seus olhos abertos e herdar isso. Então, o abismo ele foi se dando abismo após abismo, passo após passo, sem nem perceber. E quando nos vimos, já estávamos totalmente cativos, né? Escravizados, dominados. Existe pedras não tão grandes no início, né? Pastor Edu, eu vejo hoje na sociedade, no âmbito da nossa juventude, eu vejo jovens aceitando propostas que aos olhos não tem nada a ver, não vai dar em nada, eu tenho controle, e quando o final é desastroso, né? Eu sempre vi essa realidade acontecer, né, nos dias atuais. Eu falo na igreja que
por exemplo, uma pessoa que é dependência do alcoolismo, ela nunca imaginou que aquele primeiro copo de cerveja, primeira lata de cerveja iria levar aquela pessoa a uma dependência. A grande verdade é que todo começo as pedras são pequenas e pedras pequenas é o nosso maior desafio diário, né? Ninguém tropeça em pedra Verdade. grande, não, a gente desvia, mas as pedras pequenas são São as ciladas. perigosas, são as ciladas. E, pastor Edu, eu tive o privilégio de conversar com o senhor um pouco e ouvir um pedaço do seu testemunho e já me impactou muito, né? Então, hoje nós vamos ter essa oportunidade de ouvi-lo e eu tenho certeza que o seu testemunho vai gerar vida, né, para aqueles que hoje não vê solução, não vê saída, mas hoje, através desse podcast, através da vida do senhor como instrumento de resgate hoje para essa geração, tenho certeza que nós vamos levar a vida. Então, tendo dito isso, eu queria perguntar para o senhor, onde tudo começou? Eu vou fazer um corte no meio para tentar resumir, de um fato que aconteceu há poucos meses atrás, onde, ao entrar no presídio para levar a palavra de Deus, levar o amor de Deus, eu sou abordado por um jovem dentro do presídio. Ele estava saindo da galeria da Colônia Penal Agrícola da Palhoça, semiaberto, lá em Florianópolis. E a partir desse fato eu vou tentar retornar ao princípio para dar baliza de como o amor de Deus nos visita e a gente não percebe. Então, aproximadamente uns 4 meses, eu adentrando o presídio, Colônia Penal Agrícola, para levar a palavra de Deus, o amor de Deus, sou abordado por um jovem chamado Jonathan, eu não sabia o nome dele, e ele não estava nas galerias onde nós iríamos, ele estava já fora ali, entre os agentes, pronto para sair para visita visita online. E aí o Jonathan, que eu não sabia o nome, pergunta, você é o Edu? Aí eu com a Bíblia, pronto para entrar a galeria, eu falei sim. Ele falou, irmão do Heron, né? Lá da Costeira. Aí falou o bairro que eu morava. Quando ele me fez a primeira pergunta, se eu sou o Edu, eu falei sim, com a alegria de ser o pastor hoje ali, de levar o amor, de ver as mães podendo ter as lágrimas enxugadas, os filhos ter a alegria de volta do pai poder ter a transformação de vida que o Senhor nos propôs. E só que quando ele falou assim, lá da Costeira, do bairro, eu falei, opa, lá vem coisa em que no meu passado de escravidão eu plantei. Quando ele falou do meu irmão mais novo, eu também percebi. E eu falei, sim, sou eu. Ele falou assim, pastor, você matou meu irmão em 2003. Meu Deus. Na entrada do presídio, eu com a Bíblia, sempre aplaudido pelos irmãos pela atitude de ter saído dessa vida e retornar a trazer uma esperança, trazer o amor, trazer consolo, trazer orações, trazer a vida de Deus. E esse menino, quando me abordou, eu fiquei sem palavras por um instante. Mas o Senhor diz assim, nosso Deus, não vos preocupeis com o que ireis dizer, porque o Espírito falará por vós. E eu imediatamente, ligado à presença de Deus, ao Espírito de Deus, eu encontrei no Senhor. E eu falei para ele assim, você sabia que a sua mãe mudou a minha vida? Como é o nome da sua mãe? Ele falou, Dona Débora. Eu falei, Dona Débora, eu sabia que dessa mãe, mas não sabia o nome. E a Dona Débora, eu falei para ele, a Dona Débora foi na minha casa, eu já estava foragido depois de um crime, depois de um grande erro na minha vida, tinha 18 anos aproximadamente, um jovem, um moleque, e tinha assassinado o filho da Dona Débora num campo de futebol na frente de todo mundo. E eu falei para ele, a tua mãe foi na casa da minha mãe, eu já foragido, e ela disse à minha mãe, eu sou crente, eu perdoo o seu filho. Sai de casa, porque eles vão matar a senhora ou alguém da sua família para pegar o seu filho no velório. Eu não quero a justiça dos homens, eu quero a justiça de Deus. E eu falei isso ao Jonathan. Interessante que nós estamos falando de alguns meses atrás e o fato foi em 2003. E Dona Débora foi na casa da minha mãe como uma mulher do Senhor. Ao invés de chorar somente a sua dor e o seu luto, é como se ela tivesse compromisso com uma geração. E ela me absorve nas regiões celestiais.
e dizia: eu não quero justiça dos homens, eu quero a justiça de Deus. E a dona Débora me absorve e diz para minha mãe: sai de casa. Minha mãe deixa a casa, deixa tudo no bairro. E eu agora foragido, e minha família também. 20 anos depois, eu estou absolvido pela dona Débora, pregando para o filho dela sobre um caminho de libertação que ela me alcançou. E hoje eu posso estender para o próprio filho dela, o Jonathan. Então isso foi um princípio assim que me impactou muito. Não foi comum acontecer fatos assim depois de me converter, né? De conhecer o amor de Deus, de conhecer a Cristo. Mas, então, esse foi um dos fatos de um crime lá de 2003. Eu depois fui preso por um crime de 2006, também de assassinatos, de crime de disputa de espaço, de morte, de sangue, de todo esse inferno que parece para a vida do crime ser ostentação, ser periculosidade, ser respeito, mas era um inferno muito grande, porque aquilo era caminho de segregamento, de viver numa jaula como um animal, como um bicho. E teve um amigo meu que respondeu um crime também, e ele tinha noção já do evangelho, eu não tinha, no cárcere, foi dentro da faculdade que eu fiz, né? Faculdade de Ohio que o parta, dentro da faculdade de Ohio, lá, né, dentro desse Vale da Sombra da Morte, que eu conheci. Esse amigo diz assim: cara, interessante, né, pastor? O diabo sugere o projeto, o diabo ajuda a arquitetar, o diabo tá junto na execução, mas quando vem a consequência, o diabo só fica o cara a pagar o boleto agora, e é condenação, é acusação, é essa identidade de quem cometeu coisas erradas. Então, retornando, pastor, desse fato há poucos meses atrás, do Jonathan e da dona Débora, que me absorveram, concluindo, quando o Jonathan ouviu falar da mãe dele, o Jonathan falou assim: eu tinha 2 pedidos na minha vida. Um era poder falar com você e outro te dar um abraço dizendo que eu te perdoo. Imediatamente o agente prisional que estava atrás de mim, ouvindo isso, abriu a cela das grades que ele estava, soltou o Jonathan, e o Jonathan me deu um abraço e me perdoando, e eu recebendo esse amor de Deus, do perdão também de alguém que eu precisava. Já era o pastor, por exemplo, para as cadeias lá da Grande Florianópolis, né? Eu sou o pastor, tenho os ministérios, a Casa de Recuperação, isso, a base missionária, a igreja, mas como é bom beber do Senhor, beber do perdão do Senhor, da graça do Senhor. E diante disso, voltando lá, por virtude desses crimes, eu acabei preso aos 20 anos de idade e só fui sair do presídio aos 29. Então, dos 20 aos 29, preso. E o triste é que depois de tantas coisas erradas, ao cair no cárcere primário, 20 anos, um menino ainda, ao contar o que eu fiz, com medo se eu vou morrer ou não, para os presos, eu ainda recebi aplauso, eu ainda fui honrado por isso como alguém que eles usaram a expressão cabuloso. Poxa, o irmão é cabuloso. E era toda a identidade que eu não precisava ter sobre a minha testa, não era essa armadura que eu precisava sobre mim, ela era pesada demais, eu não nasci para isso, não fui criado para isso, e eu carreguei durante 6 anos praticamente dentro do presídio essa armadura, essa hidromedalha sobre mim, pesada como aquelas armaduras de Saul, né? Davi não conseguiu usá-la para o combate, então eu andei assim por muito tempo, o cabuloso, ou isso e aquilo, mas era uma máscara. Então fui galgando lugares no convívio, dentro do crime, passei a aprender a ler melhor lá dentro, a estudar também, mas tudo isso sendo usado para o mal. Então eu estava, ao mesmo tempo que avançando, tendo sucesso na carreira do crime organizado, ao mesmo tempo o inferno parece que aumentava dentro de mim, a ausência de paz, de confusão, de conflitos, de guerras. Então, quem olhava para mim via assim, poxa, ele fez, um cidadão de bem olharia e fez isso, fez aquilo, que abominável, e era, mas mais abominável ainda o que estava dentro, e que junto ao cárcere, a hostilidade do aplauso agora de poder receber codinomes ou identidade. Eu lembro do jardim, né? Deus coloca Adão para significar as coisas. Ali é uma zebra, ali é uma cabra, ali é um elefante, ali... E de repente, quando ele perde essa identidade no jardim, agora o outro tem essa identidade, tem essa liberdade de ressignificar as coisas. E ele começa a definir, aquele é nóia, aquele é casqueiro, aquele é alcoólatra. E o mundo caiu
por esses codinomes dados por um pseudo-governo, até que um segundo Adão vem, restitui-nos nele e ressignifica. Eu já não sou mais um assassino, eu não sou mais um bandido, eu não sou mais ladrão, eu não sou mais presidiário. Eu agora sou um filho amado em quem ele tem prazer. Cara, isso, eu senti o amor de Deus no meio desse vale da sombra da morte, desse galgar lugares. E foi interessante, para resumir, que eu estava preso e houve um projeto, foi feito um projeto, na época eu planejei o projeto de invadir um pavilhão inimigo na maior penitenciária de Santa Catarina. E nessa, para resumir, eu fui parar lá. E quando eu fui parar lá, os presos não aceitavam de lá que eu então estava sendo decretado pela facção e aquilo era tudo organizado para ser inserido naquele pavilhão inimigo. E ao chegar lá, os presos não aceitavam. Não, tu não. É mentira, tu veio aqui por outro propósito. E eu tinha que dar execução no projeto. E eu vi 2 irmãos se abraçando. E eu até usei a expressão que eu falei, não acredito que aqui tem isso, né? 2 homens juntos e não era isso que eu estava pensando. Não era uma sexualidade, né? Homo e coisas assim. Eram 2 irmãos crentes. E eles se abraçavam e eles oravam um pelo outro, e aquilo para mim era muito abominável, num lugar tão hostil, onde a couraça, né, o respeito, e aí guerreiro, e aí mano, o rap tem muito isso, né, essa busca por essa identidade, por ser respeitado, por ser, e aí guerreiro, e aí mano, então era muito assim, sabe, todo mundo toca aí, e aí guerreiro, então era o espaço de cada um, era como animais, bichos, e de repente eu tô num lugar tentando fingir que eu fui decretado lá para estar aqui e ganhar espaço, e eu vejo os irmãos ali, e o negócio não melhorou pro meu lado, eu percebi assim, eu vou encostar com os crentes, eu vou encostar com eles, e eles falam aleluia, eu vou falar aleluia, e eles vão falar glória a Deus, eu vou falar glória a Deus, eu vou ficar aqui no lobo, na pele de cordeiro aqui, fingindo para que o projeto seja executado. Irmãos, tem uma palavra de Ezequiel que diz assim, não é minha palavra como fogo, e como um martelo que esmiuça a rocha. Eu fui ganho por essa família que ser de Deus significa. É mais do que ir para o culto. Os evangélicos, a igreja tem que ir para o culto, o dízimo, louvor. É muito mais do que isso. É ser convidado a fazer parte de uma família, cara. É ver casas abertas. Por isso que o Espírito de Deus sobre nós nos abre a visão, né? O Espírito do Senhor está sobre nós a dar visão aos cegos. Né? A proclamar liberdade, mas abrir a prisão também, a restaurar corações contritos. Então, eu não fui tocado para ser chamado evangélico, eu não fui tocado por uma religião, eu fui convidado a uma vida de uma família. E isso, onde é que eu estava? Na maior penitenciária de segurança. Eles cortavam o pãozinho um pro outro e faziam o pãozinho um pro outro. Só pode ter veneno nesse negócio aqui, café com... Toma tu primeiro aí. E era a vida deles ali, dos crentes, dos irmãos, da família de Deus. E aquilo me pegou demais. O trato, todos os dias eles oravam, eu tinha que orar. E o meu coração começou a ser ferido pelo amor de Deus dentro do cárcere. Em pouco tempo, eu pude, então, sair de transferência da maior penitenciária para semiaberto. E lá no semiaberto eu tive a liberdade de levantar minha mão para Jesus e dizer... Eu quero o Senhor. Eu queria enfatizar uma coisa aqui que é muito interessante. Até hoje eles perguntam, eu quero sair da vida do crime, eu quero sair da facção, como eu faço? Claro que com decência e ordem, para sair do quinto dos infernos, do vale da sombra da morte, onde for, da camisa que veste, eu creio que com respeito, com decência, eu entendi que eu precisava, para ter o respeito dos meus irmãos presos, para ter o respeito do inferno, ter que me respeitar, para eu ter o respeito do meu Deus, eu precisava me dar o respeito. Eu precisava ter um posicionamento de quem se chama no presídio de o proceder. Ter um proceder de se dar o respeito com o crime, com os agentes, comigo. Então não era uma questão de ser evangélico para ir para o culto. Talvez você nem veio do crime, mas talvez falta isso sobre a família, ou na tua família, o se dar o respeito. Porque senão a gente pensa que é muito ir para o culto, né? Então eu passei a tentar, o Paulo vai instruir Timóteo, ele diz, seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, na fé, né? Então, esse ser um exemplo, se tornar, estar atento, eu não me tornei, não caiu purpurina em mim, eu fui transformado.
mas eu passei a atentar para isso. E a partir dali eu comecei a ser transformado, a me dar o respeito. E o que aconteceu? A própria facção, na época, me questionou, mas como que tu vai sair? Eu falei, isso me ajuda em vocês, decidam vocês. Eu estou resolvido, eu quero e eu vou servir Jesus. Vocês acharem que eu não sou digno de conviver aqui, me manda para o seguro. Se achar que eu tenho que sair, decidam vocês. Eu quero sair, né? Não virando as costas, sim, eu tinha um envolvimento muito grande, mas decidam vocês. Eu quero ter a minha vida no Senhor, eu quero servir Jesus, eu quero abrir um projeto e esse projeto poder ser uma voz para o teu filho, para a tua filha talvez, para o teu pai que possa estar na droga. Ah, mas isso aí nós já escutamos vários falar que vão fazer isso. E aquilo me construía. Falei, mas eu preciso construir isso para o meu povo. Então, logo que eu me converti também dentro do presídio, saindo lá do Vale da Sombra da Morte, não só estando preso, não só estando envolvido, mas o inferno que havia aqui dentro, né? Gadareno era um homem que não tinha comunhão com ninguém de fora, tanto que ele morava num cemitério. Mas diz que quando Jesus se apresentou a ele, os demônios foram lançados nos porcos e 2.000 porcos se jogaram do abismo. Então, assim, um demônio para cada porco, dentro dele existiam 2.000 vozes. E a ponto que ele morava num cemitério e às vezes muitos irmãos estão dentro do cárcere e a gente enxerga o que ele fez. Traficou, roubou, mas as vozes dentro da cabeça dele a gente não enxerga. Até que o Espírito do Senhor venha, debaixo de uma aliança, de poder dizer, eu aceito o Senhor com a minha boca, confesso em meu coração, né? E entro em aliança. Ele vem e isso aconteceu ainda na faculdade de Ohio, né? Em Ohio, Cuparta, aconteceu dentro do cárcere. Jesus não me soltou porque eu o aceitei. Jesus começou agora a me formar, a me fazer, a me transformar, ao ponto de que isso precisava ser visível aos presos, aos próximos, aos da fé, aos agentes prisionais. Então era conhecido como belicoso. No dicionário diz que é propenso à guerra e tem vocação para a guerra, era o meu apelido. E eu, a partir dali, passei a chamar todos os meus irmãos de amado. Ô amado, ô amado. E eles passaram a me chamar de amado. Ô amado, vem cá. Então o cárcere, a cadeia começou a ser transformada pelo que ele é e pelo que ele pode fazer, por dar lugar de sair, chegar um dia do basta, chegar um dia do chega. Isso me chama muita atenção na história de Ruth e Noemi. Noemi diz, volta para tua terra, volta para tua pátria. E ela diz assim, diz as escrituras, e ela estava resolvida. Eu creio que é uma das coisas que os próprios irmãos na fé precisam estar melhor. Como? Não só na busca de que o culto resolva, de que isso resolva ou aquilo resolva. Ô pastor, eu preciso estar resolvido. Eu quero o Senhor. Eu preciso do Senhor. Isso aconteceu comigo. Reconheço que é obra do Espírito no meu coração. E isso hoje a gente tem liberdade de compartilhar, de enfatizar. Dá lugar a Deus para que Ele esclareça e resolva o que você quer. Posso trazer o Billy Graham aqui, ressuscitar, John Wayne, Edward e tantos homens, e ele pregar para você, e você tá ouvindo a pregação e achar, nossa, que lindo, que bonito como ele pregou, né? Heaven Hill e tantos grandes homens de Deus, Savarola, Lutero, e se você não tiver resolvido, pode ser o próprio Jesus entrando na cidade e dizendo assim, ó, e ele não pôde fazer muitos milagres, porque não criam nele. Então, quando o homem não está resolvido, eu preciso conhecer minha pátria, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer a glória de viver com Ele. Quando não se dilata para dar lugar ao Senhor, quem está cheio rejeita até o mel, né? Agora, quem está com fome, até o amargo torna-se doce. Aí o Senhor entra, faz. Meu Deus. Pastor Edu, é uma trajetória que, de fato, a gente vê o cuidado e a mão de Deus, né? Em um ambiente onde muita coisa não entra, mas a misericórdia de Deus, ela entra em uma penitenciária, ela alcança, ela toca em corações que, às vezes, em um culto onde tudo é preparado, né? Onde o ambiente é construído para a manifestação da glória, às vezes, dentro de uma igreja, pessoas entram e saem do mesmo jeito. E a gente fala que
às vezes é por conta de uma mensagem, de um louvor, mas quando, na verdade, o segredo está na forma que você recepciona, né? Então, quando eu ouço a história do Senhor sendo alcançado por Deus dentro de um ambiente hostil, um ambiente eh, difícil, um ambiente pesado, uma estrutura complicada, mas mesmo assim, a palavra de Deus rompe tudo e acessa o seu coração. E essa é a grande verdade. Às vezes, não importa o lugar que você esteja, né? Não importa a situação que você se encontra. O que importa é como a palavra está sendo semeada e como você vai reagir àquilo que você está escutando. Terra, né, pastor? Em que terra? Beira do caminho. O segredo é a terra, né? A semente é a mesma. A semente é a mesma. A semente que é lançada em uma penitenciária, a semente que é lançada em um domingo à noite nas igrejas, a semente é a mesma. Pastor, o senhor falou sobre essa trajetória do senhor desde o início, né, do envolvimento, dos convites, das companhias, aonde, né, isso levou o senhor? Levou o senhor à escola, levou o senhor a uma penitenciária, e o senhor sai de lá, né, com um novo destino, né, com um apontamento profético, e hoje o senhor é um instrumento de Deus para alcançar pessoas que, assim como o senhor, né, se envolveram, às vezes, por uma ilusão, mas hoje o senhor está sendo um instrumento, uma ferramenta para alcançar estes jovens, esses homens, essas mulheres que estão envolvidas. Hoje o senhor tem uma relevância muito grande dentro do estado de Santa Catarina, no Brasil mesmo, o senhor tem andado levando. Então, gostaria que o senhor falasse também sobre o seu ministério hoje, sobre a casa de recuperação que o senhor tem, a forma que o senhor trabalha, que me chamou muito a atenção. O senhor tem uma base missionária, isso é muito bom, é uma escola, né? Gostaria que o senhor falasse mais sobre isso para nós. Amém. Estando lá e agora convertendo, para poder sair de lá e dar talvez conseguir apontar um caminho para uma geração, né? Ao me converter, eu estava lá no cárcere e Jesus falou para mim assim: se tu vai fazer alguma coisa lá fora, eu te dou um país com 400 moradores, que era o presídio. Então entra naquele texto do Senhor que diz: se fores fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Então era muito comum dos irmãos convertidos chegarem ao final de tarde, depois de um dia de trabalho dentro do presídio, já a colônia penal agrícola, de tomar um chimarrão e ficar entre eles ali. E Jesus havia me chamado de uma outra maneira para que eu pudesse gastar minha vida por ele agora. Porque senão nós entregamos para Jesus nossos vícios, mas não entregamos o ofício. Então, quer dizer, Jesus pega o crack, Jesus pega a cocaína, Jesus pega a maconha, Jesus pega a minha depressão, mas aí tá bom, aí Jesus tirou a depressão, tirou o crack, tirou a cachaça, tirou a safadeza, tirou o mau caratismo, e agora? Agora eu entrego o vício, mas não entrego o ofício, a minha vida. Deus quer mais do que o coração. Quer as pernas, quer os braços, os olhos, Ele me quer por inteiro. E quando Ele governa é suave. Então, ali dentro do presídio já eu entendi. O Senhor me deu essa graça de entender. Se tu és fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Então era comum dos presos fazendo uma fila grande para ir até o refeitório pegar o alimento. E eu, para a glória de Jesus, parar na porta e o Senhor me encorajar nisso. Nenhum preso vai conseguir pegar o alimento aqui sem ouvir falar do meu amor. Então eu parava na porta do refeitório: Pai do Senhor, irmão. Para alguns inconveniente, para outros ousado, para outros, mas independente da opinião de 1000 opiniões diferentes que pudessem ter dos agentes, dos presos, havia uma opinião que para mim era importante, a do Senhor. Eu queria fazer algo que o glorificasse. Eu queria fazer algo, eu queria ter experiências com Deus. Eu queria conhecê-lo e viver para a glória dele. Então o Senhor, ali já em Ohio, o Senhor já passou a trabalhar muito intensamente sobre isso. Eu não tinha, eu sei que em São Paulo tem, Rio de Janeiro tinha, mas na minha época eu não tinha referência de um preso que saiu e se tornou para a grande Florianópolis alguém assim, nossa, que exemplo para nós. E eu entendi essa responsabilidade. Eu creio que é isso que Adão tinha no jardim, uma responsabilidade. E ele negociou essa responsabilidade. Então, Jesus retorna e assume a responsabilidade de poder dizer: põe na minha conta.
Ele tá devendo, põe na minha conta. E os filhos estão sendo levantados pelo pai nesses dias. Filhos e filhos maduros, não como meninos, senão não tem diferença de escravo, né? Mas os filhos maduros a caminho da maturidade, para assumir os irmãos. Então eu tinha que assumir o quê? O jardim. Qual era o jardim que eu tinha? Uma cadeia. Então, logo que eu saí, eu não pude retornar ao presídio, em virtude de crime organizado, os agentes não concordarem que eu estava ali em nome do Senhor, talvez eu estaria em nome da facção, do crime, de outros interesses. Então, o que eu tinha em mãos? Eu tinha as favelas, eu tinha as ruas, e eu passei a, todos os dias, a ir de encontro ao evangelismo, aos irmãos na rua, aos panfletos, às visitas, a conhecer as casas de recuperação, todas que me foram possíveis lá. Hoje uma das maiores é o Bom Samaritano, lá em Florianópolis, que tem vigílias nacionais reconhecidas no Brasil todo, Caminho do Peregrino, Casa da Liberdade, todos os centros de recuperação à nossa volta, Creta, Serene, Leão de Judá, todos eu comecei a levar vidas para lá, tirar os irmãos da rua. Então eu entendi que eu precisava, agora saindo para trabalhar, impedir que Satanás conseguisse apagar uma chama no meu coração que o Espírito havia dado. Né? Tem um versículo, uma passagem do Senhor aos filhos que diz assim: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então eu precisava guardar, para que, em nome de trabalho, em nome de família, em nome de dinheiro, em nome de responsabilidade, não fosse roubado. Porque tem alguém interessado em roubar, matar e destruir. Então eu comecei a ir para as comunidades, para as favelas, as comunidades carentes, e levar esses irmãos às casas de recuperação. Então tudo começou assim. E eu, além de levar o irmão e desovar lá o corpo, que também tem, a gente fala de salvar uma alma, tem, pastor, vamos salvar uma alma, mas a alma tem um corpo, né? Então vai precisar de uma pasta de dentro. Eu na época não entendia muito bem isso também. Então dá-lhe levar as vidas. Pastor, o senhor não tem amor, não? E eu comecei a ficar até inconveniente nas internações, querendo empurrar os irmãos para dentro, para salvar. Mas eu estava querendo mais do que eles. Resumindo, tempo se passou e eu não vi um se recuperar. Eu queria que ele se recuperasse, eu queria que ele entregasse a vida para Deus. Eu levava, eu brinco que às vezes eu saía de Florianópolis, levava uma alma de moto em Tubarão. Quando eu voltava de moto, ele já estava primeiro que eu. Tinha voltado. Primeiro que eu, porque eu queria mais do que ele. Então nós fomos amadurecendo e Deus nos deu o privilégio de trabalhar como funcionário numa loja no centro da cidade. E dali, com um ano, nós assumimos essa loja. Ela passou a se chamar Kaiser Design. Meu nome é Carlos Eduardo Kaiser e o sobrenome Kaiser, né? É alemão e se tornou Kaiser Design. Eu fiquei ali um ano também trabalhando como dono da loja, eu e minha esposa Sara. E só que aquilo não queimava meu coração. Aí quando entrava alguma amiga, ele dizia assim: poxa, tá grandão, hein? Pô, tá legal essas cadeiras, cadeira de diretor, de presidente, de secretária e tal, móveis para escritório. Eu falei: eu tô doido para dar uma voadeira nessas cadeiras aqui. Como assim, cara? Eu falei: Deus não me chamou para cuidar de cadeira, cara. Deus me chamou para cuidar de gente. Esse amor ele já tinha semeado, encontrado o espaço para jogar essa semente lá em Ohio, né? Lá na faculdade, lá no Vale da Sombra da Morte. Então, havia uma chama no meu coração que era da continuidade. Eu ouvi o Senhor certo dia falando: até quando tu vais adiar meu plano? Até quando? Eu entendi a voz do Senhor, porque hoje não está difícil de ouvir falar de Jesus. Hoje em dia está difícil de ouvir Jesus falar. Eu precisava aprender a ouvir Jesus falar comigo. Como nós estamos na era da informação, Jesus disse, Jesus falou, a gente ouve muito o que Jesus falou, mas ouvir Jesus eu acho que é um privilégio dos filhos, de quem tem um coração e pode talvez num podcast como esse dizer: isso me chamou a atenção, isso despertou dentro de mim algo do Espírito, não é coisa de homens, eu não tenho poder de convencer nem o Senhor, mas o Espírito que está aqui entre nós, dentro de nós, é o Espírito que pode alcançar no sofá, na casa, no carro e poder dizer: eu quero. Volta àquele lugar, né? E ela estava resolvida. O teu Deus, Noemi, é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Ela assumiu posição. Quando a igreja do Senhor ela assume posição. Então, dali, eu decidi. Se é o Senhor falando comigo, está dentro da loja, o Senhor vai me dar um lugar, então, para eu começar o projeto de recuperação, de salvar as vidas, de trazer para eu cuidar dessas ovelhas. E nisso, o vizinho do lado, eu tinha acabado de enviar uma menina para um centro de recuperação chamado Rosa de Saron.
e o pai a trouxe das ruas, ela tá com uma saia bem curtinha, e um rapaz que depois se converteu do outro lado da rua e veio para me atender sobre CDL, Guido Parron. Hoje tem um canal no YouTube também. O Guido estava observando de lá, eu não o conhecia, tomando caldo de cana, e ele olhou para a amiga dele, a Kika, que hoje mora em Portugal, faz frete lá, trabalha numa grande transportadora na Europa toda, volta e meia ela está em algum lugar, e eles estavam juntos tomando caldo de cana, e ele falou para ela assim, olha só, olha lá, o velho tá vendendo a guria pro rapaz lá, e nisso que ele tá olhando, eu impus as mãos sobre a menina e comecei a orar na frente da loja. Nesse dia, enviamos a menina para Criciúma, num centro de recuperação chamado Rosa de Saron, e houve essa palavra de Deus falar comigo. Até quando tu vais adiar o meu plano na tua vida? E nisso vem o dono da agropecuária do lado, Adoli, que depois disso, dias depois, aceitou Jesus, está lá até hoje. Um abraço pro meu irmão Adoli. Era católico, hoje conheceu o amor de Deus e a graça de ser filho e a família, e é cristão hoje, serve Jesus, né? E ele veio e falou, levasse mais uma, né? Eu vi e tal, que legal, né? Eu falei, o senhor não sabe, senhor Adolin. Deus falou comigo que é para eu tomar vergonha e eu tomar posição. E eu falei para Deus, se é o senhor vai me dar um lugar para eu começar. Ele falou, mas eu tenho um sítio. Fomos conhecer o sítio do seu Adoli, não foi bem esse sítio, mas logo depois eu aluguei um sítio. Nisso conversei, vi Deus, vamos lá ver o sítio. Foi nessa internação dessa menina com o pai, levou ela a Criciúma. Pastor Lori, um abraço também lá do Rosa de Saron, hoje é só ala masculina. E nisso o Guido vem, tentou me vender CDL, e ali o Guido faz uma aliança com Deus, eu falo, eu fecho minha empresa contigo em CDL se tu ir tocar lá nos jovens, lá no bairro Costeira, Floripa. E o Guido, não, mas eu não tô legal com Deus. Não, mas não vai falar pra ninguém. E eu fiz um voto com Deus, meu Deus, é Deus vai pegar ele. Foi lá meter a mão no violão na frente do altar lá. Não recomendo isso como doutrina, mas foi uma ação do Espírito e fé ali no momento. E Deus pegou o Guido, hoje ele é um pastor. Um abraço também, meu irmão Guido Parron, palestrante sobre o Brasil. Encontrou liberdade em Cristo, hoje um homem de Deus. E tudo isso aconteceu naquele momento, Deus mudando as estações sobre a minha vida. E então nós passamos a alugar um sítio, por fim, avaliado, na época, loucura de Deus, em 8 milhões. O cara jurou que não iria mais alugar para ninguém, porque ele havia feito 2 vezes centro de recuperação, e os 2 líderes, ele diz que um deles apresentou a carteirinha de pastor, tirou o óculos e falava assim, seu Isaac, um abraço, seu Isaac, me ligou esses dias, olha nos meus olhos. O pastor alugando o sítio com o seu Isaac, dizendo, olha nos meus olhos, o senhor está falando com o homem de Deus. E diz que os 2 pastores destruíram a propriedade. Ele jurou que não ia mais alugar. E seu Isaac recebe a minha ligação e falou, não, paciente de recuperação não. Posso falar com o senhor? E ele marcou no Shopping Itaguaçu, ali entre São José e Florianópolis. E eu cheguei lá e ele sentado, eu falei, meu nome é Carlos Eduardo Kais, eu nasci na Costeira. E eu matei, roubei, destruí, infelizmente. Eu fui preso, seu Isaac. Contei minha história assim. Ele falou, olha, eu jurei que eu nunca mais ia alugar para ninguém, mas a tua história me comoveu. A minha esposa não vai aceitar, mas eu vou conversar com ela e eu vou lá mostrar o sítio para ti. Eu jurei que eu não ia mais alugar, mas eu veio de me passar por pastor, por coisa, eu botei minha vida, eu falei, essa é minha vida, mas Jesus mudou minha história e me chamou para tirar meus irmãos da rua. E fomos com o seu Isaac, lá, o sítio estava já com mato, tal, meio depredado assim, sem gente para cuidar. E no que nós estamos, eu e seu Isaac, depois eu fui saber, seu Isaac era um homem muito, nos papéis, muito justo ali, coerente no assinar, no cartório. E o seu Isaac está ali, entra um menino, que hoje está morando lá em Governador, Gabriel, faz aniversário no mesmo dia que eu, 15 de março. O Gabriel sobe, ainda se mordendo todo, na consequência do uso da droga. E Gabriel sobe e aborda eu e seu Isaac em meio ao mato ali, ele tentando mostrar a propriedade. E o Gabriel olha para nós dois e diz assim, pelo amor de Deus, não me diz que aqui não é mais centro de recuperação. Eu vim do norte da ilha caminhando para me recuperar. Não diz para mim que isso aqui não é mais centro de recuperação. E ele, assim com síndrome de perseguição, né? Baixo do uso da droga. E eu falei, o patrão é ele. Só ele pode falar. O seu Isaac puxa a chave do bolso
e diz assim, pode falar com ele agora. Ele entregou um molho de chave para mim e diz, o dono a partir de agora é ele. Entregou a chave sem assinatura, sem nada. Tipo, Deus puro, puro, puro mesmo. E ali, eu não tinha como hospedar o Gabriel, levei os filhos de Abraão e começou o projeto, a Casa de Recuperação. Ficamos ali por 1 ano e Deus veio falar comigo. O que mudou tua vida? Foi se internar? Foi estar num sítio? Foi 12 passos, 14, 21? Ou foi a palavra e o Espírito? Foi tu conhecer o amor? A família que tu pertence. Nós temos uma fé de pensar assim, ó, eu era um bode e agora estou me tornando ovelha. Mas, na verdade, a verdade é que ele nos predestinou a sermos a imagem do Filho, Cristo. Então, antes do ventre da mãe, o Senhor já nos criou. Era por tempo de ignorância que nós herdamos essa maldição, de não saber quem é o nosso pai, de não saber que somos filhos. Então, eu não sou um bode que se tornou ovelha. Eu descobri, né? É o cobrir e o descobrir. Eu descobri, meus olhos se abriram, que eu sempre fui uma ovelha que pensava que era um bode. Então, por pensar que eu era um bode, eu vivia como um bode, até que eu descobri o plano original, o deixuvá de Deus, o voltar ao plano original, né? O metanoia do grego, do hebraico deixuvá, voltar à origem, um plano original. Então, antes que eu errasse, então eu falei para os pastores que estavam comigo, para minha esposa, nós vamos ser base missionária, 1 ano. Ele falou, você é doido, nós nem temos a nossa identidade de Casa de Recuperação formato, vai inventar história. Eu falei, Deus falou comigo. E assumi a responsabilidade disso. Ele, não vai dar certo. Eu falei, em outras palavras, ou vem, ou eu respeito cada um, né? Eu vou seguir aquilo que a voz tem. O Senhor tem um amigo lá na base que é o Chandler. E o Chandler é um figuraço. O Chandler foi decretado morto nos jornais lá do Rio Grande do Sul. E depois acharam o Chandler e a reportagem mostrou do cara filmando dentro do carro o Chandler. E você não estava morto? Eu estava morto, mas eis que estou vivo. Então o Chandler diz assim, a voz falou comigo. Aí tem que tomar cuidado, né? Se essa voz não for balizada nos líderes, começa a ver gnome do Andy. Então ali, pastor, nasceu, acho que um dos maiores selos de Deus para nós, e eu creio para o Brasil, tá? Que é o quê? Vou tentar resumir, olha só. O cara tá na droga, o cara tá namorando na rua, o cara tá possuído dentro do quarto, ele não consegue vencer ele. Só que agora ele clama por se recuperar, ele quer se recuperar. E às vezes nós estamos dando para o povo o que o povo está pedindo. Saul. E eu entendi que eu não podia dar para o povo o que o povo está pedindo. Eu tinha que dar para o povo o que os céus queriam para o povo. E Jesus, ao descer do mais alto céu e se fazer homem, ele convidou 12 homens a andar com ele num período de 3 anos a 3 anos e meio. E eu conversando com o Senhor, eu falei, eu fui morar dentro do sítio e eu não vi os meninos sendo transformados, sabe? Eu não vi os meninos sendo transformados, aqueles homens sendo transformados. E eu fui ao Senhor, Senhor, tu sabe que eu estou morando aqui numa garagem, como que eles não estão sendo transformados? Continua em murmuração. Ele falou, quem falou para ti que é 9 meses? Aí eu, quem falou? Porque se foi Deus que falou que é 9 meses, Deus sustenta. Eu convidei... Então, como que funciona? Eu convidei os meus a andar comigo. Aí eu entendi. Escola, 3 anos. Não é que é a única forma de Deus trabalhar. Talvez alguém está nos assistindo e tomou uma decisão e nunca mais usou. Certo? Mas tu és 1 de 1 milhão. Eu não trabalho por 1. Eu trabalho para salvar tantos quantos pudermos. O Romanos 14 vai dizer, ora, os que estão enfermos na fé, recebei-o. Sobre quem? Os enfermos na fé. Em Romanos 15:1 vai dizer, vocês que são fortes, suportai a fraqueza dos fracos e não agradando a vós mesmos. Então não trabalho só por quem tomou uma posição e conseguiu, trabalho por aquele que não tem essa força. E olhando por essa multidão de irmãos, de clamor, de almas, de mães, de filhos, da própria alma, eu entendi que havia uma necessidade de fazer um convite. Vamos andar um pouco mais junto? Ah, mas eu não vou ficar 3 anos aí. Mas você está 30 na mão do diabo, você está 10, você está 3. Por que não dá a Jesus o que é dele, a vida? Ele nos criou, ele é dono. Então ali nasceu a escola. Da escola eu creio que mudou tudo, porque existe uma primeira fase lá da recuperação, mais hospital, assim, o pessoal chega muito baleado. Caverna... Emergência, é a emergência.
Galera chega arrebentado, assim, uma oscilação gigante, todo alterado quimicamente, emocionalmente. Agora começa a voltar à lucidez e vê que deixou o filho e vem uma saudade mortal de voltar para casa e ser, só que ele não está preparado, ele não pode ir em nome dele. Ele tem boa intenção de restaurar com a esposa, com o filho, mas ele não tem raízes que o sustentam na rocha. Então qualquer vento leva e tal. Então a base missionária passou a mudar um curso na nossa vida, porque eles vão para a primeira fase, caverna de Adulão, homens angustiados, depressivos e endividados, e dali, quem consegue passar nessa peneira, ficar, demonstrar que quer mudança de vida e que quer Jesus, não só com palavras, porque o dependente químico, ele tem muitas promessas, ele promete e não cumpre, ele fala e não faz. Então, para que isso seja remido, são frutos dignos de arrependimento, como? Com a vida. Você vai demonstrar com a vida. Não serão suas palavras. Está em total descrédito com a mãe, com o pai, com a esposa, com os filhos, mas quando ele passa a demonstrar com a vida, e aí, meu irmão, homem de Deus, pastor, quando o cara começa a dar lugar para Deus, não tem como não se apaixonar por alguém tão apaixonante. Às vezes nós não amamos mais a Deus porque não o conhecemos. Quando nós saímos da superfície, onde habita mato, e passamos a mergulhar a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, ali é uma liberdade. Aonde? Na profundidade da riqueza. E essa galera começou a ser convidada. Foram poucos, mas os poucos que ficaram começaram a ter que juntar de pá os que tentaram sair em seu nome ou com boa intenção. Mataram. Queimaram um amigo nosso, Edinho, vivo. Outro foi executado, o outro morreu de overdose, o outro morreu de overdose, o outro morreu, o outro tá preso, o outro. E os poucos que foram ficando falaram: nossa, pastor tá de bobeira não, hein? Pastor tá de bobeira. E Jesus disse isso, né? Quantas vezes eu quis colocar vocês como a galinha, põe os pintinhos debaixo das suas asas e vocês não quiseram. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Então, eu não consigo salvar todos que eu gostaria, mas proteger todos no Senhor, esconder no esconderijo. Vamos nos esconder em Deus, cara. Vamos ficar aqui em Jerusalém até que do alto seja revestido. Pastor, mudou tudo, porque aí hoje eu sento, eu tenho uma galera hoje que estava na mesa de discípulos, hoje são líderes da ala masculina, da ala feminina, da igreja, e eu estou todos os dias na escola. Quando tu senta num lugar de honra, onde pessoas têm sede e fome da palavra, do Espírito do Senhor, tu não fica fazendo força para pregar. É como se eles arrancassem a palavra de ti. A honra faz isso. Por isso que Jesus, que agora cura o cego, que anda sobre as águas, que ressuscita o morto, chega numa cidadezinha e tem que se... Nós não estamos falando de um pastor ungido. Nós estamos falando do Deus, do próprio Deus, o Filho de Deus, de chegar num lugar e a desonra evidenciar para nós. E ele não pôde fazer muitas coisas, porque não criam. Quem não pôde fazer? O Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele também não vai nos estrupar, violentar a nossa intimidade, forçar a intimidade. Forçar a intimidade é estupro. O Senhor não vai fazer isso. O Senhor bate a porta e pede licença para entrar. Quando uma geração abre o coração, cara, diz: eu quero. Eu aprendi com o pastor Tiago Brum, em Chapecó, certa vez sentado com ele da rede Metanoia. Ele falou: pastor, há mesas que tu será convidado para sentar. Há mesas que tu vais precisar pedir licença para sentar. E há mesas que tu vai ter que pagar para estar. Eu investi na minha passagem para os conhecer, para estar aqui no Mato Grosso, para conhecer uma nova família, né? Não tive minha passagem paga. O pastor Fischer me convidou, para mim uma honra, vim com o pastor Fischer, que nós caminhamos há tantos anos, e o convite dele eu teria que lembrar dessas chaves. Há mesas que eu sou convidado, né? Há mesas que eu tenho que, quero sentar com o senhor, que eu tenho que provocar, e há mesas que eu tenho que pagar para estar. Eu preciso desembolsar, eu entendo a honra de estar ali. Então, estar com vocês, estar nesse podcast, ter essa honra de eu nem sabia que estaria aqui, né? Mas há mesas, tem pessoas cristãos que se limitam muito. Não me convidaram, pois é, ninguém me convida para estar, uma panelinha, né? E às vezes eu não provoco, eu não sou intencional, eu não sou maduro para dizer: eu preciso sentar com o senhor, quero ouvir o senhor, quero tomar um conselho, quero... Então eu tinha que ultrapassar a barreira de simplesmente ser um filho de Deus a trilhar Efésios 4, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, não os títulos só, mas querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé,
a varão perfeito, a uma estatura completa do Cristo. Então, saber provocar ambiente, ou saber investir em algumas conferências, vai ter lá o encontro com Deus, né? Cara, entendeu? Tem que ir. Quem procura, acha. Quem bate, se abre. Quem pede, o problema é que nós estamos mal resolvidos às vezes. Então, dali nasceu a escola. Da escola nasceu a igreja, anos depois. A escola tem 9 anos, a igreja tem 4. E na igreja eu vi casamentos acontecer, e eu sou um pastor novo de igreja, mas eu já vi os filhos nascer ali, tá ali o Arthur, tá ali o fulano, o ciclano, o beltrano, eu sou meio ruim, mas toda a criançada que nasceu ali, eu vi nascer, hoje corre por ali, vem pra frente. Eu falo, Jesus não é gente, é fruto do fruto. Fruto do fruto. Meu É lindo demais. Meu Deus. Que Jesus pode fazer, né? Uau, pastor, uma das coisas que me chamou a atenção na forma que o senhor trabalha é justamente essa aceitação do modelo, né? Que hoje, quando se trata de recuperação, a gente encontra muitas estratégias, né? Sim. Muitas estratégias, muitas. E foi a primeira vez que eu ouvi esse modelo de trabalho, que quando, na verdade... Que é bíblico, né? É isso. Quando a gente vê a raiz, a gente vê que é o modelo que Jesus usou. Embora a forma de Jesus trabalhar, de Deus trabalhar, não é uma forma engessada, mas ele nos deixa um modelo, né? Então, quando eu vi o senhor falar que o senhor tem ali o primeiro momento, que é como se fosse a emergência de um hospital, é onde a pessoa chega de fato sangrando mesmo, e depois o senhor tem traz outra fase. Exatamente, porque o nível muda, a escama cai, os ouvidos estão mais sensíveis, é a hora do amadurecimento, é a hora de trilhar, de fato, a vida cristã, né? Se fortalecer no evangelho, na palavra. Eu achei isso muito, muito estratégico, e eu tenho certeza que tem um resultado muito grande, muito grande. E, pastor, nós trilhamos, de fato, como no começo eu falei, né? O título é Do Abismo ao Altar. E nós trilhamos a nossa conversa, né? A gente começou lá no abismo, onde tudo começou na vida do senhor, e nós fomos trilhando e chegamos agora no momento onde o senhor, de fato, é uma voz profética para essa geração, é um pastor que cuida, que zela por ovelhas. De fato, hoje o senhor está no altar como instrumento nas mãos do Senhor. E ainda não terminou. Pessoal, não terminou. Fica aí, aproveita esse momento para você compartilhar. Se você está sendo abençoado pelo testemunho, pela palavra, se você está sendo abençoado por esse podcast, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe nas suas redes sociais. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir essa conversa, que precisa sentar nessa mesa aqui conosco através desse programa e ouvir tudo aquilo que Deus está ministrando aos nossos corações. Este é o podcast Vida Abundante Além do Culto, porque aquilo que começa no culto precisa dar continuidade na vida. Pastor, a realidade não só do município de Cáceres, não só do Mato Grosso, mas a grande verdade, a realidade dessa geração é uma geração que busca por uma identidade, né? Dentro da fala do senhor eu vi sempre essa colocação, né? Essa questão da busca por uma patente, da busca por um reconhecimento, da busca por uma posição. E eu acho que a grande fome e o desejo dessa juventude, dessa geração, é essa busca. Quando o senhor fala que no começo, né, quando o senhor se viu em talvez uma família desestruturada, falta de uma identidade paterna. Então, às vezes, quando o pai não nos aponta quem somos, né, gera em nós, ou na pessoa que sofre por orfandade, de pai vivo, talvez, da falta do funcionamento paterno, quando a pessoa sofre disso, ela vai buscar esse reconhecimento em algum lugar. Ou ela busca esse reconhecimento em pessoas, ou busca esse reconhecimento em ações, ou ela busca esse reconhecimento no mundo, né? Então, essa busca por uma patente, por saber, para as pessoas reconhecerem, falar quem é, aquele fulano lá, olha o que ele fez, olha o que ele é, olha onde ele está, né? Ele é respeitado por isso. Então, essa busca ela é profunda na nossa juventude.
E a grande verdade é que a realidade, né, dessa busca está em Cristo Jesus. Quando nós somos reconhecidos como filho, eu acho que a maior patente é a filiação, é sermos filho, né? Quando o pai não aponta quem é o filho, a identidade, o filho vai buscar por essa aceitação. E aqui em Cáceres nós vivemos um tempo onde a criminalidade está em alta, né? Nós vemos jovens ainda novos entrando no mundo do crime, no mundo das drogas, no mundo da prostituição, e muitas vezes é por causa disso, é por causa da procura de algo, de uma falta de um reconhecimento. Isso o senhor consegue enxergar Sim, dentro das pessoas que o senhor atende, que o senhor resgata? sim. Eu creio que é uma das maiores crises que existe a identidade, né? A identidade, em Apocalipse, vai dizer que na testa de uma geração, a marca de uma besta. Meu Deus. Não ter a identidade de filho é se portar sem querer, como se fosse uma besta. Não sei de onde eu vim, não sei para onde eu vou, não sei qual é o meu propósito. A identidade, ela é gerada pela intimidade com Deus. A intimidade com Deus gera essa identidade, quem eu sou. Hoje, até no meio cristão, há um ativismo, às vezes, de, sem perceber, nos tornamos filhos do grande eu faço. Eu faço tanto, que às vezes eu estou frustrado porque eu confiei mais no meu braço do que no Senhor. Então, acho que a graça, o favor imerecido dessa herança do conhecimento, da sabedoria de Deus, de saber que somos filhos do grande eu sou. Eu sou. Paulo diz aos Coríntios, desde agora ninguém me moleste. Eles têm essa identidade, né? Eu trago no meu corpo as marcas de um filho, que assume dores de parto. Aí temos cristãos que sem essa identidade, eu estou um pouco triste assim, eu estou um pouco desanimado. Então eu quero gerar ministério, eu quero gerar vida, mas eu não assumo contrações, eu não assumo enjoo. Nós estamos formando um conselho na cidade de pastores e foi interessante que um dos pastores falou assim, para mim não está dando mais, não quero mais, não... E na hora me veio essa palavra no meu espírito assim muito forte. Falei, nós veremos o trio elétrico passando aqui com Marcha para Jesus ou qual outro nome for, e uma carreata atrás nessa cidade, e nós vamos, sabe, e todo mundo vai estar sorrindo e se alegrando, cantando com Jesus, e nós vamos estar chorando, porque nós vamos lembrar das dores e das contrações que nós assumimos para gerar isso. Eu acho que os filhos maduros, né, a menina, chega um momento que ela passa a sangrar, a sua regra menstrual, e se ela não tem um pai, ela vai, eu vou morrer. Mas quando um pai está do lado, ele pode dizer, fica calma. Isso girou um ciclo, uma estação sobre a tua vida. Só que agora tu vai ter que ser mais responsável. Não pode deitar com qualquer um, não pode fazer de qualquer jeito, porque agora você já está em condições de passar a gerar vida. Sério? Mas eu não queria. Não dá para mudar às vezes. Você nasceu para isso. Você nasceu para isso, é o seu propósito. Então, ser filho é ter cada dia o descobrir de um lugar mais nobre, mais maravilhoso no coração dele. E ele revela esse jardim em cada lugar. O jardim estava dentro da maior penitenciária de segurança máxima. O jardim estava no semiaberto da palha. O jardim estava nos lugares mais difíceis das Cracolantes, ou dentro de uma casa de recuperação que lidar com um dependente químico é difícil. Lidar com 30 deve ser muito, muito difícil. Mas o que o Senhor não pode fazer? O negócio é que nós devemos estar encharcado nele. Isso se faz aonde? Intimidade gera identidade, e a identidade vai conceder autoridade. Autoridade de ser filho. Não autoridade para mandar nos outros, para dominar os outros. Autoridade para servir uma geração. Bacia e toalha para lavar os pés de uma geração. Sujar as mãos, as cutículas, para ver brotar essas plantas, essas flores, né? Esse jardim do Senhor. Então, eu creio que um dos grandes segredos é quando Adão pecou, Deus não falou para ele assim, o que tu fez? O pai falou para ele assim, onde tu estás? O onde é formado, o onde fala dessa origem, onde tu estás? Então, talvez tenha alguém desanimado, alguém decepcionado, alguém pensando em desistir da fé, e o Senhor pode te perguntar hoje, Adão, não é o que tu fez, não é o que teu pastor fez, onde tu estás? Porque se eu sou vara ligado na videira, vai dar muito fruto. Não tem. Então, o onde
É a pergunta de Deus já no jardim à humanidade. Onde tu estás? Estás queimando por Deus? Estás apaixonado? Não, eu ando um pouco meio... Aí o Senhor pode hoje fazer uma pergunta para você. Onde você está? Porque se ficar em Jerusalém, até do alto ser revestido de poder, meu irmão, o batismo além das águas tem fogo, tem vida, tem paixão. Ele queima tudo que é palha e já era. Não tem, né? Meu Deus. Pastor, nós temos visto algumas pessoas que às vezes passam por centro de recuperação, passa por alguns lugares, né? Cada um tem a sua estratégia, a sua forma de trabalhar. E a gente vê algumas famílias frustradas, até mesmo a pessoa frustrada, porque passou 1, 2, 3, 4. Eu já vi casos de mais de 10 vezes Sim. internados e a pessoa se encontra em um jeito que caiu de novo, Sim. se encontra em uma situação que, às vezes, ela está desistindo de si própria. A família já desistiu e ela também está achando que é aquilo, não tem jeito, porque ela já passou. Dentro da sua experiência, né, e com autoridade o senhor pode falar isso, dentro da sua experiência, o senhor pode falar o quê? Talvez para essa família que está nos ouvindo e tem alguém que já passou e às vezes não tem o resultado, caiu de novo, ou talvez uma pessoa que ainda não é envolvimento com droga, mas está no mundo da criminalidade, às vezes ela fala, não tem jeito para mim. Com a sua experiência, né, lidando com pessoas assim, resgatando e mudando a história de pessoas, qual é a sua experiência e o que o senhor fala para essa... Pastor, de fato, há solução para essas pessoas? Com certeza, com certeza. O senhor está falando e nós estamos ligados aqui pelo Espírito, né? Então, não tem um cronograma literal para discorrer, a qual escrevi, mas o senhor falando pelo Espírito me vem assim, Ezequiel e o rio, né? Você vê só, Ezequiel tem todo o mar, todo aquele rio para mergulhar, mas o que Deus tinha dele era o tornozelo. Ezequiel tem tudo para se jogar em Deus, no rio de Deus, mas o que Deus tinha, um momento a mais era até os joelhos. Ezequiel ainda tinha todo, e o Senhor continua convidando para mergulhar mais fundo no Senhor. Ezequiel vai até que a água bate e, Senhor, não dá mais. É tudo que eu queria, que tu perdesse o controle e me entregasse o controle. Então, vou dar um exemplo prático. Eu encontro dia 25 de dezembro, um abraço para o Darlan e para a Vivi, primeiro casamento que eu fiz com a tornozeleira, a noiva com véu de grinalda e tornozeleira, seu Reinaldo também, Júlio, mais de 30 internações, e nem ele acreditava mais nele, e uma mudança da metodologia, de não entregar um certificado para ele dizendo que agora ele está recuperado. O convite de estender os 3 anos, um tempo a mais de caminhar com Deus, fez toda a diferença. E o Darlan eu encontro dia 25 de dezembro num posto de gasolina, eu e a esposa abastecendo o carro, convida, ele vem, não tínhamos vaga, levamos até os filhos de Davi, ele fica por lá, chega um tempo dele, aqui não tá dando mais, ele vem pra gente. Hoje é um líder lá, ele que faz todas as triagens da ala masculina. E o Darlan é um cara formado pela Cruz Azul. Ele tem cruz roxa, cruz verde, cruz... É igual a jiu-jitsu, tá na faixa coral, de tanta curso que ele fez. E quando o Darlan vem, ele quer empregar o ritmo da Cruz Azul, roxa, rosa. E eu falo, não, para com isso aí. Aí passou-se um tempo, dá-lhe evangelho, reino, ministério. O que impede, pastor, de Deus ter a pessoa por inteiro? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, cara. Hoje nós estamos numa era de informação em que tu nem... Antigamente, quem tinha uma enciclopédia Barça era uma família erudita. Hoje em dia, a informação nos captura, nos caça de tal maneira que nós temos que fazer uma força gigante para ser seletivo. Ser intencional, ser maduro. Senão a gente se entulha de tanta coisa legal, engraçada, curiosa, perigosa, que a gente acaba entulhando os poços. E o Darlan tinha isso. Darlan, pastor, olha só, eu tenho esses cursos e... Não, esquece isso aí. Aí passou um tempo, o Darlan começa a converter. O coração dele, ele começa a parar de liberar frases humanas para liberar fundamentos, rocha, Cristo, o verbo, a palavra. Aí passa-se um tempo, eu digo, Darlan, agora que tu tá aí na casa de recuperação, já fosse aí para um prático, que tal começar a botar em ordem aí o Cruz Azul, tal, e
Ô, pastor, o senhor tá doido? O senhor sempre falou para eu não mexer com isso. Isso era um ídolo no teu coração, cara. Isso era tudo que tu tinha e tu queria chegar nos lugares com essa carteirinha, com esse diploma. Até que Cristo seja formado, nós sentimos dor de parto. Hoje, meu irmão, como Cristo é rei sobre a tua vida, flui na cruz azul, na cruz roxa, no 12 passos, no 24, porque isso não vai ser o teu orgulho. Paulo diz, eu era judeu dos judeus, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Ele foi, vocês são judeus? Eu também. Circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, quanto à lei fui fariseu, quanto zelo, eu era perseguidor da igreja. Mas eu considerei tudo isso como esterco, para que eu pudesse ganhar a Cristo. Então esse caminho de crescer para baixo, ele era Deus e não fez uso disso e desse, o modelo de Cristo, cara. Isso é puro, isso é poderoso demais, quando convida os homens a crescer para baixo. Então, Julião tá lá, né? Seu Reinaldo, de São Paulo, show também Carandiru, hoje é o pai de todos que vêm da recuperação para a base de, o paizão lá, ele ensina no silêncio dele, não é muito falar. Mas é o paizão. Aí tem o Darlan que tá casado e mora dentro da ala feminina, da masculina, com a Vivi, casado. Tá o Rafa lá com eles. Então eles... É assim, o Júlio. Não, eu já coordenei no SOS Vida Jovem. E não sei o quê. Lá do Mevan, né? Que é um centro de recuperação também bem conhecido e tal. Eu já coordenei lá, já fui... Para, irmão, para. Ah, como que o senhor... Por quê? Porque às vezes ele quer pegar aquilo e aquilo é como ele quer a identidade formada naquele certificado e não no Cristo. Então, acho que isso tem sido um elexim de Deus, assim, um segredo do coração do Senhor, o Cristo, puro Cristo. Cristo é o segredo de Deus, Cristo em nós é a esperança. Então, quando a gente desmistifica tudo isso, não importa se o Júlio tinha 30 internações, se o Darlan tinha formação, concluiu as recuperações. Por que não dá certo, pastor? Me explica. É porque é necessário nascer de novo. Tu tens certificado da cruz, tu tens diploma, tu tens curso, mas te é necessário apresentar frutos dignos. Cara, um cara que nasceu de novo, ele tem evidência de um milagre que o senhor, nem eu, nem ninguém pode fazer. Só o Espírito de Deus pode fazer no coração do cara. E aí ele agora vive pelo Senhor. Ele queima pelo Senhor. E isso resplandece no rosto dele. Isso chama sobre a vida dele. Então não é uma questão de estar internado. Talvez você eu não vou para o centro de recuperação. E se você for convidado para viver a glória de Deus? Uma vida em abundância, assim, ó. Pode te enviar para a Amazônia para lutar com um pernilongo de 1,5 metro, a soco. E tu tá feliz porque parece que ali é o jardim, ali é o céu, ali é o paraíso. Esse lugar só o Senhor dá, cara. Dentro de uma cadeia... Esses dias, manda um beijo também pro Igor. O Igor veio do Rio Grande do Sul, como o vulgo dele era diabo, demônio, uma coisa assim, tudo sem dente, não sei o que, tá com um sorrisão lindo hoje. E ele, de jeito nenhum, vai dar certo, né? O Igor hoje é casado, o Igor hoje mora em Brusque, o Igor hoje é feliz. Aí o Igor foi preso por um processo antigo. Tô eu entrando na cadeia, tá o Igor. Ô, nego, estás aí? Pastor, tô fazendo a obra. Pastor, esse aqui tá vindo comigo pro culto. Perdeu a mulher, perdeu a liberdade, mas ninguém conseguiu roubar o reino dele, cara. Eu acho que isso é diferente de se recuperar para si. Quando o homem quer se salvar, ele já perdeu a sua vida. Porque o que está o movendo é o egoísmo do eu. E ele não conhece a família do nós, a família do Pai Nosso, do Pão Nosso, do perdoa os nossos pecados. Então, quando o cara não descobre isso, ele está coberto. O Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça essa luz dos herdeiros, dos filhos. Então, há jeito sim, para quem? Para quem está doidão a mergulhar por Cristo em profundidades. E eu creio que Deus tem escola para cárceres de convite a esses jovens a mergulharem, porque alguns vão ser doutores, advogados, empresários, mas tem homens e mulheres que são separados, uma tribo de Levi, se eu vivi isso hoje, são separados por Deus para aquilo. Se eu não fosse pastor, o que eu seria? Eu seria diácono, que daí eu seria rapidinho ungido a pastor, porque eu não nasci para fazer outra coisa. Eu amo o que eu faço, eu não faria outra coisa, faço de graça, entende? E amo o Senhor, porque esse amor me alcançou e vivo por esse amor hoje, pastor. Pastor, se o senhor pudesse ou tivesse essa oportunidade, na verdade...
Eu quero aqui até não estender apenas essa pergunta para o senhor, mas eu quero estender essa pergunta para aqueles que estão agora em casa ou no seu trabalho, acompanhando esse podcast. Se você tivesse a oportunidade para falar algo para uma pessoa que está no fundo do poço, que não vê saída, que às vezes não acredita mais em si mesmo, o que você falaria? Né? Qual seria a sua palavra para essa pessoa que não acredita em si mesmo mais, que não vê saída para a situação que ela está? Qual seria a sua palavra para essa pessoa? Pastor, qual seria uma palavra para essa pessoa que se encontra hoje em uma situação dessa, ou envolvida no mundo do crime, ou em facção, ou escravo dos vícios, droga, bebida, o próprio tabagismo, né? Jogos de azar, que hoje também é um problema sério. Então, o que o senhor diria para essa pessoa? Pastor, eu creio que, meus irmãos amados, mergulha, cara, mergulha. Então, eu entendi uma coisa para mim, eu não sou tão normal. Em virtude de tudo que eu fiz, o que isso significa não ser tão normal? Eu não sou tão bom. Eu sou meio perigoso de me vender, perigoso. Da onde eu vim, eu sou meio alguém que corre eu acho que esse princípio de humildade, de encontrar em Cristo essa humildade, aprender dele que é manso e humilde de coração, de reconhecer que eu não sou tão bom, me fez me esconder mais no Senhor. Reconhecer que eu preciso do Senhor. Entende? Então, talvez você já foi no culto e não fluiu. Talvez você já tentou várias formas, mas talvez muitas dessas formas foram superficiais. Então, eu aponto para lugares que são referências para mim, por exemplo, o Jocum, uma das bases missionárias no mundo, uma das maiores, né? O Descende no Brasil agora foi incitado pelo Theo Hayashi, mas que teve imposição de mãos de Lori Carrigan, que impôs as mãos sobre ele antes de falecer. Então, talvez outro pastor no Brasil chamaria os estádios e talvez não, mas não é da minha igreja, não. E um menino chama ali, Theo, e esse menino agora consegue convocar igrejas e lugares e encher 5 estádios da nossa nação. E muito mais tem pela frente. Então, eu vejo assim, o mergulhar em Deus, se jogar para Jocum. Quer ver um outro lugar massa que eu conheço, que para mim é referência? SDC. O que o SDC faz? Servos de Cristo, tem sede em Guarapari, tem espalhado por todo o Brasil. Talvez para alguém seja o lugar do cara que está saindo do crime, ou do cara que está saindo das drogas, que já fez 9 meses em vários lugares, 6 meses, tem até certificado, só não tem evidência do novo nascimento. Esse cara mergulha um pouco mais, cara. Mergulha nesse oceano de Deus, se dá um pouco mais. Como é que eu vou sustentar? Como é que eu vou... Essa falta de fé precisa ser desfeita para confiar em Deus. Confiar no que o Senhor pode fazer. Então, existem outras maneiras do Senhor agir. Talvez você tenha um chamado integral para ser um pastor. Entendeu? Eu saí de Ohio, lá do presídio, e eu fui ao pastor Moisés Martins, hoje líder do Bom Samaritano. De 7 dias eu falei para ele, o Senhor me permite ficar aqui e cumprir o resto da minha... Eu quero ser crente. Eu quero mergulhar, eu quero ser um homem de Deus, eu preciso. Senão eu sou meio doido, eu preciso mergulhar em Deus. E aí o pastor me deu carta, o juiz não aceitou, mas havia esse desejo, eu quero ser de Deus. Não vai ser suficiente para mim de eu levar talvez uma vida muito normal agora. Talvez depois você empreende, depois você termina a faculdade, para quem não está conseguindo concluir e está sendo engolido pelas coisas desses dias. Cara, se joga. Se joga em Deus, seja Jocum, SDC, lá na base, outras escolas. Ou talvez chega para o pastor e diz, pastor, eu não estou dando conta de mim, eu quero mergulhar, o trabalho de graça. Eu falei isso, pastor Júnior Batista, hoje líder da Mais de Cristo. Eu só quero ficar na igreja aqui. Deixa eu ficar na igreja, eu quero ser um homem de Deus, eu preciso. Então, acho que esse humilhar-se, ou o arrependimento, que é onde vem tudo de Cristo, tudo de Deus, através do arrependimento, né? É a minha primeira mensagem que prepara o caminho para Jesus. Arrependa-se. Arrependimento fala de um esvaziamento de si, dos seus medos, não só do pecado, mas da falta de fé também. Eu me esvazio, eu reconheço que eu preciso aprender a crer, aprender a orar. Eu quero me lançar nisso. Eu acho que esse caminho, cara, faz de uma geração ser tocada com a mão de Deus como avivamentos que já houveram, né? Na Azusa,
em outros lugares, os puritanos, outros avivamentos que aconteceram sobre o mundo, a mão de Deus, quando encontra esse espaço, Jesus pode chegar e fazer muitos milagres. O que falta é uma geração entregar-se um pouco mais, mergulhar um pouco mais, pastor. Então é um convite. Eu creio que não estou aqui em vão. Um convite para dizer a alguns dos nossos irmãos, se não deu dessa maneira, indo no culto só os domingos, talvez você tenha que ir para o culto domingo e quarta. Talvez você tenha que estar na escola de líder, talvez você tenha que não perder o próximo encontro com Deus, talvez você... Aí, meu irmão, a mão de Deus não está encolhida para que não possa. O ouvido de Deus não está... São as nossas iniquidades. O que são as nossas iniquidades? Nossos interesses que pautam prioridades mais do que a glória de Deus, mais do que a presença de Deus, mais do que o Espírito de Deus. Então, segundo o meu umbigo, eu digo que eu tenho prioridade. Quer dizer, eu tenho coisas mais importantes que tu, Senhor. Me perdoa, eu até queria ter mais tempo para ti, Jesus, mas eu tenho tantas coisas importantes para fazer. E aí, meu irmão, a proporção em que Deus tem liberdade na vida de um homem e de uma mulher é a proporção em que ele derrama recalcada, sacudida e transbordante. Uau, é isso. Eu creio, pastor, que é um tempo de resgate. Eu creio que é um tempo de resgate. Deus está levantando homens e mulheres que estão com o seu coração em chamas para resgatar filhos que hoje talvez não se reconheça como filhos, né? Quando o senhor fala ali que a pessoa pode agir como bode, mas na verdade ela é uma ovelha, né? Então eu quero dizer para você, você é filho, a sua genética é de filho, existe um pai que te chama de filho. Às vezes hoje você tem esse espírito da orfandade, precisando de reconhecimento, da voz de um pai, da direção de um pai, você busca isso em outros lugares, mas existe um Deus que ele te reconhece como pai, ele te criou para que você seja filho e eu tenho certeza que você será tocado por ele. Esse programa, esse podcast, não é apenas mais um episódio, não é apenas mais um programa, mas é uma oportunidade que você tem para ouvir a voz do seu pai falando contigo. Em nome de Jesus, eu creio nisso e essa geração está sendo levantada, pastor. Está sendo Amém. Levantada nas igrejas, está sendo levantada nas praças, né? Quando o senhor fala sobre... mergulhar, vem, tem mais, existe mais mesmo. Tem muito mais do que o culto de domingo. Tem muito mais do que o culto da quarta-feira. Tem muito mais. As águas são mais profundas, né? Glória. Talvez o aceitar e o reconhecer Jesus até pode não te custar nada, mas o mergulhar vai te custar tudo. Então, reconheça, se humilha e vem para as águas profundas, porque nas águas profundas é o lugar da sua resposta, é o lugar da sua cura, é o lugar da sua libertação, é o lugar de tudo aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Pastor, gostaria muito, muito que o senhor deixasse uma palavra final para essa família que está nos escutando agora, nos ouvindo, nos assistindo, e também uma palavra final para essa pessoa, porque nós temos pessoas, pastor, que está preso nessa situação. Nós temos pessoas nos acompanhando que talvez dentro da sua própria casa existe alguém que está nessa situação. Então, gostaria que o senhor deixasse a sua palavra final para essa pessoa, para essa família. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou partir de um texto de Tiago 2,13 e Tiago diz assim, o juízo será sem misericórdia para quem não fez misericórdia, e a misericórdia triunfará sobre o juízo. A herança, querido, seja você na droga, você na sua empresa, você onde tiver, funcionário público, advogado, doutor, juiz, a riqueza de ter o Cristo é ser encharcado. O juízo será sem misericórdia para quem não fez misericórdia. Mas a misericórdia vai triunfar sobre o dia do julgamento, a qual todos temem. Quem que vai chegar lá sorrindo? Quem em misericórdia. Parece que misericórdia é para quem está jogado na calçada. E não que não seja, é também... Mas misericórdia aos pastores, misericórdia a uma tia, a uma mãe que às vezes murmura, a alguém. Independente da pessoa, ser rico de Deus é ter esse olho de compaixão do Cristo.
Eu fui liberto, cara. Eu não fui só liberto do inferno. Eu não fui liberto da cadeia. Eu não fui liberto, tipo, só do mundo, das baladinhas e coisa fútil, trabalhar a semana toda pra beber final de semana e chegar em lugar nenhum e vida fútil, amizades fúteis, rasas. Eu fui liberto de um dos maiores lugares que eu precisava ser liberto. Eu fui liberto do Edu, filho da dona Sandra e do seu Rodolfo, e quebrou a casca. É ilimitado. É infinity. É eterno. Então, a misericórdia, falando dela nessa ocasião, é uma riqueza para nós. Ah, o pastor não me visita, o pastor não sei o quê, o pastor não sei o quê, o pastor... Cara, olhar com misericórdia, o tá na linha de frente dos pastores. Olhar para alguém que não está conseguindo ser firme e tu chegar, é uma riqueza, porque eu já senti a sentença de vai morrer. Eu já senti a sentença de tô com vontade de matar. E eu já senti a sentença de esfaquear alguém, de dar uma paulada, de dar tiro, de dar... Eu já senti isso dentro de mim. Só que quando o espírito guarda a casa armado, se vem o mais valente, ô glória, é ele, é o Senhor. Se vem o mais valente, se ele pode entrar nessa casa, ele amanieta esse valente e lança fora. Então, a misericórdia, uma das virtudes do caráter de Deus, e nós como filhos herdeiros, faz com que você possa ser rico. A pobreza do vizinho. Ah, mas ele tá me irritando. Tu não está na mão dele, está na mão do Senhor. Jesus não estava na mão dos homens. Puderam esbofetear, puderam bater, Ele estava, Pai, a ti entrego o meu espírito. E ele expirou, se entregando por nós. Mas a quem ele entregou o espírito? Ao Pai. A quem ele estava ligado? Ao Pai. A quem você está ligado? Eu estou ligado no Pai. Para as bofetadas que vier, para as palavras, mas uma riqueza. Eu posso olhar hoje para os pastores, ali com 600, quase 1.000 membros, e sentir misericórdia. E talvez alguém olhe para você e diga, o pastor não visita, o pastor não sei o quê, o pastor... Alguém possa pensar assim, porque eu tenho ali quase 100 membros lá em Governador, fora o centro de recuperação, a base, os outros trabalhos. E eu não consigo dar atenção para todo mundo. E eu tenho essa intenção. E tudo que eu preciso, às vezes, de alguém que está brabo comigo, e está impaciente comigo, e está achando que eu não quero atender, tenha misericórdia de mim, entendeu? Mas o senhor nunca me chamou, me perdoa, me chama para esse café, sabe? Tenha misericórdia de mim também. Mas o senhor é o pastor. Mas eu também sou o Edu, eu também tenho dor de barriga, eu também tenho. Então a misericórdia é uma linguagem entre os filhos, é uma unção de quem é rico. Então, seja onde você estiver, na empresa, misericórdia com alguém. Precisar, já teve uma reunião, 2, 3, demitir, mas que a demissão ou a decisão divergente de opiniões com alguém, com um filho, seja debaixo de uma unção de misericórdia, cara. Ser rico em misericórdia. Porque, sabe o quê? Ou investimos nisso, ou damos lugar para o Espírito estabelecer isso em nós, ou chegaremos no juízo sem misericórdia. O juízo será sem misericórdia para quem não herdou isso. Não é uma coisa que tu vai produzir, é uma coisa que tu herda, tu recebe da intimidade com o Senhor, de quem Ele é por ti. E é uma coisa que agora, quem olhar para você, quem vê o filho, vê o pai. O filho só faz o que vê o pai fazendo. Então, é a abundância de Deus para criar os filhos, para o matrimônio, para os líderes. Mas eu não gostei. O cara está servindo 10 anos, a ovelha. Uma atitude que ele fez que a ovelha não concordou, ele quer mudar de igreja. Não levanta a régua nesse tamanho, cara, que você mesmo não vai passar. Tu tá levantando a régua, não, mas eu não acho certo. Baixa a régua. Baixa a régua, que aí pode ser que ele passe, tu passe, e nós passamos aonde? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e essa é a causa de nós, seja pastor, apóstolo, bispo, ser bispo, quem for, não sermos consumidos, a misericórdia. Acho que é a riqueza de Deus. Tem misericórdia com a esposa, às vezes ela está num dia mal. Misericórdia, mas eu não suporto. Esse sentimento não é do Espírito. Poder sentir do Espírito, que haja em vós o mesmo sentimento que é em Cristo Jesus. Ei, glória! Renovou o marido, ele não mudou, mas eu mudei. Uau. É ser rico de Deus. Então é uma vida, como o Senhor falou, de mergulhar em Deus, que é além do culto. Que é além do... O culto ajuda, coopera, a igreja ajuda, mas você é a igreja, né? Nós somos a igreja. Então você vem não é para esperar o pastor soprar e jogar lenha e fazer fogo. Você vem para liberar o glória, você vem para liberar a vida, você vem para liberar tudo que Deus já está fazendo. Mas tem que mergulhar, senão...
É sem chance, né? Vai viver mendigando, vai entrar na orfandade, vai... Pastor não me visita, o pastor não olha, o pastor... Então tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos pastores, nós precisamos também, né? Da misericórdia do povo. Se a misericórdia se renova a cada manhã, é porque todos os dias nós precisamos da misericórdia. Ela é uma semente. Quando semeada, nós colhemos misericórdia também, né? Verdade, pastor. Esse não foi apenas mais um episódio, né, de um programa, mas eu tenho certeza que essa foi a resposta da sua oração. Talvez esta foi a chave, esse programa foi a chave que você precisava, foi algo que abriu a sua mente. Talvez você estava ou está no fundo do poço, ou conhece alguém que está no fundo do poço, não vê saída. A pessoa está envolvida com a criminalidade, envolvida com facção, a pessoa está nas drogas, na prostituição, e de verdade, ninguém tem isso como projeto de vida, né? Se a pessoa ela entrou no mundo da criminalidade, é porque ela perdeu o caminho, ela se perdeu no caminho. E a grande verdade é que Jesus quer que você volte para esse caminho que vai te levar à eternidade. Esse caminho não é uma religião, esse caminho não é a placa de uma igreja, esse caminho não é um pastor, esse caminho não é o padre, esse caminho é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então eu quero dizer para você que nos acompanha, você que está até agora, que se você nos acompanhou, se você está aqui, esse momento, eu quero dizer para você, Deus tem um propósito poderoso para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua casa, Deus tem uma nova história para essa pessoa que você está orando e pensando nela agora. O fim dela não é o fracasso, o fim dela é a eternidade junto com você, com a sua família, com Deus, em nome de Jesus. Pastor, eu quero aqui te agradecer. Muito, muito obrigado por disponibilizar esse tempo de mesa tão gostoso, né? Podcast Vida Abundante não é um podcast comum, é um momento onde a gente dá continuidade naquilo que acontece no culto, né? Verdade. E assuntos que talvez a gente não consiga abordar no altar, no púlpito, a gente traz para esse momento de mesa e é tão gostoso, é tão gratificante, é tão enriquecedor, né? Verdade. E é um momento profético. Então, pastor Edu, muito obrigado por estar conosco aqui, nos dando a honra de estar em Cáceres, compartilhando a sua história, compartilhando o seu testemunho conosco. Tenho certeza que é algo poderoso que edifica a nossa fé e exalta o nome de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, honrar o Senhor. Eu quero presentear o Senhor com essa caneca aqui. O Senhor apenas não vai beber da água, mas o Senhor vai levar como recordação desse programa. Dá para minha esposa, Sara, te amo, amor. Já tem dono, então vou te dar mais um presente, então. Queria pedir para a pastora, eu quero te dar mais... O senhor já ganhou e deu o presente, né? E é dando que se recebe, então o senhor vai ganhar mais um presente lá da nossa livraria, né? Da VA Story, que é um presente para o senhor lembrar da gente, né? Uma pulseirinha bem bacana para o senhor, toda vez que usar, lembrar de nós, desse momento tão precioso. E uma semente foi lançada aqui, pastor. Uma semente foi lançada aqui, essa semente gerará muitos frutos, resultados, em nome de Jesus. Este é o podcast Vida Abundante Além do Culto, porque aquilo que se inicia no culto dá continuidade na vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E não esqueça, compartilhe esse vídeo, seja bênção na vida de alguém, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastorzão, obrigado. Deus abençoe, gente. Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus.